Bom, então vamos fazer essa dinâmica? Cada um explica um pouquinho rapidamente sobre o seu projeto, porque aí eu consigo ir direcionando mais ou menos o raciocínio com a apresentação. Se não for entrar muitas pessoas, aí a gente já faz algo até mais personalizado aí. Tô de bola. Quer falar ali? É a Roberta, né? Que você não conhece, né, Alexei? Não, vamos lá, Roberta. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Bom, tudo bem. Obrigada aí pela oportunidade. Deixa eu explicar um pouquinho, assim, na verdade, o nosso projeto é o... Deixa eu só ver que a gente mudou o nome, até para... Né, vou primeiro comentar um pouquinho, que o nome é novo para mim também, é Empreendedores Connect. A nossa ideia, né, na verdade, nasceu dentro da ETEC de Heliópolis. Nós somos 4 coordenadoras que começamos, uma em cada eixo, né? Eu sou de administração, tenho uma colega de nutrição, uma colega da área de desenvolvimento de sistemas, lembrou? Lembrei. Acho que quem tá líder do projeto é a professora Valéria. Acho que ela não pôde entrar hoje. Então, nós começamos, né? Nós temos um professor de cada eixo, né? Tem uma outra colega também, a professora Maria José, que também está conosco. Nós começamos com um projeto piloto no ano passado, falando com uma empreendedora, né? Na verdade, nosso projeto ele é focado, é uma mentoria / consultoria para pequenos empreendedores da região de Heliópolis, que nós percebemos que realmente pós-pandemia, nós tivemos muitos microempreendedores sem rumo, né? E aí, nós começamos o piloto com uma senhora, né? Que também estava querendo iniciar no negócio, no ramo de alimentício, né? E ela começou a gente orientou para que ela fizesse aí quiches, né? Para vender, tanto para pessoa física quanto jurídica, né? A gente definiu uma estratégia comercial, juntamente com o aperfeiçoamento da receita, e nós começamos assim, com o apoio dos alunos, né? Os nossos alunos também participaram, como é que eu vou dizer assim, ativamente nesse projeto também, seja na questão do preparo da receita, seja na questão das estratégias comerciais, sejam até a professora Neide também acabou de ingressar, seja também na parte de desenvolvimento de sistemas também, né, apoiando a empreendedora nessa parte. E aí, por conta, né, desse projeto, nós resolvemos nos inscrever aí, né, no Inova, e estamos aqui, querendo entender um pouquinho mais de como é que a gente pode transformar esse projeto aí em realidade. Legal, bacana. Projeto bem nichado, né? Aquela integração empresa-escola, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você quer fazer para uma região carente, né? Isso, exatamente. Legal, bacana. Legal. E a Lívia? Conta um pouquinho, Lívia. Entrou a Neide. Neide também entrou agora? A Lívia saiu? A Neide ela faz parte, né, desse projeto comigo também. A Neide é coordenadora também do... Vou deixar ela se apresentar, acho que ela tirou aqui o muto. Vou deixar você se falar, Neide. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Eu sou a professora Neide, também trabalho junto com a Roberta e faço parte do projeto lá da ETEC de Heliópolis. Ah, que bacana, legal. E você, Wesley? Desculpa, não escutei. Não, agora eu estou perguntando aqui para o Wesley, que está com o muto. É isso. Aí, tudo bom, Wesley? Não sei se vai dar para vocês me entender agora, daqui uns 5 minutinhos. Eu vou sair de onde tem muito trânsito. Não, tá ótimo, pode falar, pode falar. Dá para ouvir bem. Acho que ele saiu. Oi? Pode falar. Dá para te ouvir bem, Wesley. Eu sou o Wesley, sou da cidade de Franca, São Paulo. Eu estou desenvolvendo projeto curtimento ecológico de pele de peixe. Aqui na cidade
é conhecido como Terra do Sapato. E aí, então, eu tive a ideia de tentar desenvolver algo diferente para o setor calçadista, entre outros artefatos em couro, carteira, bolsa, pulseira, entre outros. Então, eu decidi tentar fazer alguma coisa inovadora nesse sentido. E também pensando no meio ambiente, atualmente 90% dos curtumes, eles fazem o processo de curtimento do couro, que é a transformação da pele animal putrescível em couro, que é um material imputrescível, estável, que não sofre ataque de micro-organismos. E o cromo que eles utilizam é muito tóxico para o meio ambiente, muito prejudicial. Aí, então, eu estou numa linha sustentável, estou fazendo esse curtimento com tanino vegetal. Gera, sim, algum resíduo, mas, porém, com danos bem menores que o cromo. E aí, eu desenvolvi, consegui padronizar o processo e agora eu estou com dificuldade de colocar esse produto no mercado, porque trata de couro pequeno, as peles são pequenas. E aí, na mentoria com o Alexei, ele deu a ideia também de eu procurar algum grupo, alguém que faça um produto acabado. Não vender as peles para a pessoa trabalhar em cima dela. Na verdade, eu te orientei a procurar fazer uma cooperativa, né? Porque, inclusive, financeiramente é mais fácil você operar uma cooperativa, onde você, ao invés do processo industrial, você faça um processo artesanal para fabricação de cartão, suporte para colocar cartão de crédito, pulseirinha de relógio, que são artigos pequenos que dá para você fazer com a pele de tilápia. Né? Sim, sim. Inclusive, hoje, eu fui atrás disso, fui no Sebrae, perguntando se tinha alguma cooperativa nesse sentido, para eles me orientar, assim. Na região aqui não tem. Não, você vai ter que criar. Oi? Você vai ter que criar, no caso, né? Não, é assim. Mas assim, eu fui saber se já tinha, Entendi. porque às vezes seria fácil. Entendi. Não sei. Mas infelizmente não tem mesmo. Aqui na região não tem. Então eu vou ter que começar do zero, tentar formar essa cooperativa. Mas muito interessante. Vai em frente, que é super disruptivo isso aí, né? Algo extremamente novo. Aí, pelo menos eu nunca ouvi falar. Não sei você, Alexei. Não, eu nunca ouvi. Inclusive, ele me mostrou a pele de tilápia, assim, é super bonita, sabe? E é aquele critério de sustentabilidade também, né? Sim, que é super bem visto. Não desista, viu, Wesley? Porque tudo que envolve sustentabilidade, meio ambiente, saúde, mobilidade, todas essas áreas, elas são muito bem vistas para aceleradoras, incubadoras. Então, vai fundo, vai criando aí caminhos que eu tenho certeza aí que vai ser bem interessante você apresentar esse projeto aí. Só que, lógico, né? É aquilo, tem que ter base, tem que já ter mais ou menos aí compradores, então não é um processo fácil. Você está, vamos falar assim, que você está abrindo caminho, você está desmatando, né? Você está. É verdade. Quando só tinha mato, né? Você está abrindo caminho aí, né? Então vai ser bem mais difícil, né? Mas é isso aí, vai fundo. Entraram outras 3 pessoas também, mas eu já vou iniciar aqui, tá, gente? Para a gente não sair muito fora do horário. Mas se vocês quiserem falar rapidamente quem entrou com o nome e qual que é a empresa, qual que é o projeto. Oi, boa tarde. Acabei de entrar. Meu nome é Kátia De Gasperi, eu sou do Simplesmente Empreender. Meu projeto é Projeto Empreender. Ah, legal, bacana. Empreender também, olha lá, mais uma de empreendedorismo.
Aí tem mais uma aqui, pode falar. Tá como VS e LT. VS é Valéria Santos, né? Boa tarde. Acho que é Boa tarde. Boa Valéria tarde. Santos. Trabalho junto com Roberto e Neide, da ETEC de Heliópolis, aqui de São Paulo. Legal, obrigada. Tem mais um, né? LT já falou. A Lívia precisa falar, né, Lívia? A Lívia tinha entrado, saiu, voltou de novo. Saiu também? Saiu de novo. Então, vamos lá. Bom, gente, meu nome é Wafa, né? Eu sou mentora do projeto já tem aí uns 4 ou 5 anos, não me lembro bem. Faz já um tempo que eu estou no projeto do Inova. Todos os anos aí a gente vê várias startups apresentando seus projetos. E uma das coisas que eu reparo bastante que bem a parte tecnológica, que é o foco, né, para ser uma startup, e a parte de marketing, sempre fica para o final, né? E no final das contas, acaba atrapalhando todo o meio de campo do projeto. Então, quando vai chegando ali mais no, vamos dizer assim, na metade do período para poder criar, apresentar o pitch, quem me procura geralmente já está com um projeto um pouco mais avançado, né? Ou já conseguiu criar aí um plano estratégico, um plano de marketing, ou pelo menos um esboço. Então, assim, eu quis dar essa mentoria coletiva logo no começo, para vocês também terem aí essa noção de tempo. Porque eu já vi vários projetos chegarem lá no final, faltando uma semana. Então ainda não vi nada do marketing, ainda não vi como é que eu vou encaixar a tecnologia, ainda não vi se é possível e tal, porque ficou muito tempo parado lá no Canva, ficou muito tempo parado no MVP, né? Lógico que essas partes, elas são essenciais e vão, lógico, no primeiro ponto, né? Porque sem o produto minimamente viável aí, não tem marketing, não tem tecnologia, não tem nada. Mas é importante esse esboço inicial e ter essa ideia de tempo, né? Então tem que correr para que consiga chegar ali no final, no pitch, que é a hora mais importante, que é a hora assim de falar, consegui entregar, tô pronto para o mercado, ou quase pronto para o mercado, mas a banca consegue perceber que o projeto está evoluído, né? Então, essa parte do marketing ela se torna fundamental. Eu trabalho muito com empreendedorismo, então acho que eu vou conseguir ajudar aí bastante essa parte, principalmente do pessoal que está aí com o projeto nessa parte de empreendedorismo. Tem muito a ver com a questão de marketing que eu vou falar agora, né? E assim, gente, uma das coisas primordiais também é falar de omnichannel, né? Não tem como a gente não falar de omnichannel. Então, precisa ter uma noção do que são os canais na internet, né? Essa parte ela é fundamental. Infelizmente, o nosso mercado brasileiro, ele fala que é omnichannel, mas em muitos aspectos não é omnichannel, né? Deixa eu só meio... Eu acho que eu não consigo compartilhar, Alexei, a minha tela aqui. Peraí, deixa eu ver. Um minutinho. Quando a gente faz a apresentação, eu coloco para que vocês possam estar compartilhando, mas eu não sei o que acontece, viu? Se Teams é fogo. Tá aqui, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Deixa eu ver se habilitou. Agora habilitou. Pronto. Aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá ok. Tá, então aqui, basicamente, é o conceito do Omnichannel, né? Que é tanto uma inovação quanto uma resposta à demanda dos clientes por uma experiência de compra melhor, mais completa e com menos barreiras entre o meio online e o offline. Isso antigamente se falava do off estar junto com o on, né? E aí o mercado foi evoluindo,
mas dentro do próprio ON a gente ainda não vê muito omnichannel. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ter um site, né? A gente tem que ter um app, algum canal de partida da nossa marca, né? Então, geralmente, quando a gente fala em startup, a gente fala muito em app. Mas, falando em site, em app, que seja, quando a gente fala em omnichannel, a gente precisa conectar canais ao nosso app ou ao nosso site. E esses parceiros têm que estar conversando ali 100% para facilitar a compra do meu usuário, porque o meu usuário ele vai querer comprar de diversas formas, né? Ou ele vai querer comprar pelo WhatsApp, porque é uma pessoa mais velha, ou ela vai querer comprar via checkout, porque é um meio mais fácil, ela se sente mais segura em comprar, né? E aí o mercado foi evoluindo, caímos onde? Caímos no chatbot. Só que o chatbot, ele também tem os seus prós e contras, né? Dentro de um atendimento ao cliente, porque quem aqui nunca foi lá, quis comprar alguma coisa, entrou no WhatsApp, esperou um atendimento humanizado e caiu no bendito do robô e ficou com muita raiva e foi lá e desistiu? Comigo já aconteceu várias vezes, né? Então, aí tá aí um exemplo de omnichannel que não é omnichannel. Por quê? Porque eu estou barrando o meu cliente de querer falar com atendimento humanizado. Ele só pode falar via chatbot ou só comprar via checkout. Ou eu só faço publicidade dentro do Instagram, eu só tenho uma loja dentro do Instagram, né? Então, assim, isso não é omnichannel, né? Então, quando se falava tanto lá no comecinho do omnichannel de vincular um online com o offline, quando isso começou a acontecer, as barreiras no online começaram a acontecer também, né? Conforme foi acontecendo a evolução das coisas. Então, esse é um ponto bem importante dentro do marketing digital e que a gente já tem que ter uma cabeça assim muito, muito focada em ser omnichannel o máximo possível. E para a gente ser omnichannel o máximo possível, a gente precisa conhecer cada canal que a gente vai trabalhar. E tem que conhecer cada canal, saber como investir nesse canal, como reinvestir nesse canal, pensar em evolução do seu projeto, né? Principalmente no que se refere à marca, porque a marca ela também vai crescendo em cada um desses canais, né? Então não há performance se não há branding, que é a marca, e não há branding se não há performance. Então a gente tem que trabalhar de todos os lados, né? E essa mentoria, ela é uma mentoria bem por cima, tá? Então depois, se vocês quiserem aprofundar mais nessas questões de canais, falar um pouquinho mais de canais, vocês agendem comigo em particular, aí eu atendo cada um de vocês naquilo que está mais, vocês estão pensando mais assim, direcionar o marketing de vocês. Mas não deixe para a última hora, tá? Em relação à tecnologia, eu estou aqui meio seguindo o meu raciocínio aqui, não estou seguindo muito aqui a palestra. Espera aí só um pouquinho, deixa eu voltar aqui nesse slide aqui. Cadê ele? Aqui. Quando eu falei que tudo começa no website ou no app, né? Então, aí, quando a gente vai falar disso, beleza. O website vai ser o meu canal, a minha nave-mãe de todo esse processo. Eu tenho que pensar muito na questão da usabilidade. Como essa tecnologia vai funcionar? Porque não adianta eu pensar também em omnichannel, não adianta eu pensar nos canais, se quando eu direciono o meu cliente ou o meu usuário para o meu app ou para o meu website, ele desistir rapidamente, né? Ou ele não ter uma experiência de compra adequada dentro do teu ambiente, né? Então, é como se ele entrasse dentro da sua loja. Imagina uma loja física. Ele vai entrar, ele vai ver uma loja vazia, ele vai querer sair dali. Ele fala, não, aqui não vai ter o que eu quero. E o mesmo efeito quando você entra numa loja cheia de gente. Você fala assim, aqui é bom, aqui vai ter o que eu quero. No ambiente digital, acontece da mesma forma, né? Então, a gente tem que tentar levar esse design thinking levando essa impressão. Então, a gente tem que prestar atenção em todo esse ciclo aqui, né? De usabilidade, performance, escalabilidade, né? E o design sempre centrado no público-alvo. O que meu público-alvo
gosta, o que meu público-alvo quer. Mas nem sempre a gente acerta isso logo de começo, né? A gente vai lá, a gente acha que a gente está fazendo um app ou desenhando o melhor caminho de usabilidade para o meu usuário, e nem sempre isso acontece, porque a gente vai no achismo, né? Então, a gente tem hoje diversas ferramentas que a gente pode conectar e ir estudando o comportamento deles. Então, assim, beleza. Montei com base em teste AB, né? Fiz o teste A, fiz o teste AB com base na minha concorrência. Minha concorrência já trabalha dessa forma. Ou, se é algo muito disruptivo, como o caso aí da pele da tilápia, né? Procurar alguma referência que a gente que entenda que possa atrair o público, ou com alguns estudos de público mesmo, que é possível fazer. Mas isso não existe uma receita de bolo, isso vem com o tempo, isso vem com bastante estudo. E quando lança esse site, esse canal no ar, aí existem várias ferramentas. Uma delas, por exemplo, para website, para e-commerce, tem uma gratuita que chama Smart Look. E essa Smart Look, ela mostra exatamente quanto tempo o usuário ficou na página, onde ele desistiu, aonde ele tem a área de calor, onde mais ele clica. Então, são dados assim valiosíssimos para que vocês consigam entender cada vez mais o seu público-alvo, né? Então, é o princípio de tudo, né? Então, Omnichannel, pensar aí no e-commerce, que a gente tem que falar que é um e-commerce. Tudo que você vai criar dentro da internet, você tem que partir desse conceito. Já teve alguns clientes meus que falaram assim, não, eu não quero vender nada, eu só quero um site. Aí eu falo assim, gente, então você não precisa, porque a gente sempre tem que vender alguma coisa, a gente sempre quer vender alguma coisa, e isso precisa estar muito bem comunicado, e tem que ter um CTA, né, um Call to Action, que a gente chama, levando direto, induzindo esse cliente à compra, né? E aí, quando a gente vai nessa parte do induzir ele à compra, a gente tem um caminho aqui que ele é bastante famoso no mundo do marketing, principalmente no marketing digital, que é essa parte aqui, que nós chamamos de funil de conversão, e que hoje em dia já não é mais funil de conversão, a gente fala que é ampulheta, né? Então, você tem que atrair o público, você tem que converter esses visitantes em leads, você tem que aproximar esses clientes, né? Fazer um trabalho de marketing bem interessante, para que ele se encante, compre, né, fidelize, e depois que ele fidelizou, que ele comprou, você começar a trabalhar o remarketing, o retargeting, né, e aí começa todo o processo de funil de novo, por isso que nós chamamos hoje em dia de ampulheta, né, que é o muito mais certo de se falar, né, que aí tem uma outra métrica que é muito considerada hoje em dia, que é chamada LTV, e o LTV nada mais é que o tempo que aquele cliente ou aquele consumidor fica com a gente, comprando, recomprando, engajado com a nossa marca, né? Então, assim, é muito importante a gente desenhar esse processo, essa inteligência de marketing. Lógico que isso não é para o começo, né? Isso, a gente já vê isso um pouco mais para frente. Mas dentro desse processo, depois, se vocês quiserem, eu mando essa apresentação também. Dentro desse processo, aqui tem o máximo de informações. Então, você tem blog, você tem rede social, você tem o SEO, que é a parte da busca orgânica no Google, você tem o marketing de conteúdo, que é a hora que o cliente fala assim, não, essa marca me oferece isso que eu estou procurando, né? Os call to actions que eu falei, que é justamente fazer o cliente comprar, clicar para comprar ou para ir para uma página de checkout, né? Isso se converte muito com landing pages também, que não sei se vocês já ouviram falar de landing pages, e formulários de contato que faça esse público ser alguém, né? Ou ter um nome, um CPF, um e-mail, um WhatsApp, que você consiga enxergar e traquear ele em todo o processo do marketing, né? E depois você tem também como se aproximar através de e-mail marketing, quando você já tem o lead, né? Você consegue até fazer essa parte de lead scoring, quando você, por exemplo, trabalha muito aí na questão, pessoal que trabalha aí com a parte de empreendedorismo, então você
pontua aquele lead que tem mais potencial de fechamento, por exemplo, ele tem uma nota 10, porque ele tem todo o fit necessário, né, para fechar com a empresa. Aí você vai trabalhar esse lead de uma maneira diferente, por exemplo. E aí é isso, gente. Nessa parte é mais ou menos isso, um overview para vocês do que esse funil de conversão, né? E o que mais que a gente vai falar aqui? Falamos no funil de conversão, falamos aqui também na questão do branding da performance, né? Então, quando a gente faz branding, que é o fortalecimento da nossa marca, que muitas vezes ele é esquecido, né? Porque quando o negócio está começando, você só fala assim, preciso vender, preciso vender, preciso vender. E não fala em preciso crescer minha marca, preciso crescer minha marca, preciso crescer minha marca, né? Então, quando você faz branding, você tem que investir, não tem jeito, né? E aí você espalha, né? Igual aqui, um tiro de canhão, né? O desenho mostra. Então, você dá um tiro de canhão e isso espalha para um monte de gente. Aí depois, lá na frente, quando você for fazer a performance, a pessoa vai olhar e vai lembrar, puxa, eu conheço essa marca. Vou comprar, eu conheço essa marca. Então, é muito importante a união dos dois, né? A performance não, você já dá um tiro de sniper aí, você dá um tiro certeiro. Por quê? Porque na internet você consegue fazer o mapeamento do público que você vai atender, né? Então, você consegue dar tiros certeiros. Você consegue falar com um público que te interessa. Desculpa. Então, acaba encantando muito, né, o empreendedor, principalmente quem está começando, a fazer performance. Mas nunca se pode esquecer dessa questão do branding, né? E a performance é como está marcado aqui. Então, ela é um comportamento de consumo imediato. Então, é igual você estar num posto de gasolina, né? Você precisa abastecer o carro. Está acabando. Se você não abastecer, o carro não anda, né? Mas você tem ali a Coca-Cola e o salgadinho lá na loja de conveniência, que você parou ali e deu vontade de comprar, né? Então, uma coisa complementa a outra, né? Mas a performance realmente é algo que não pode se deixar faltar em nenhum momento ali do seu negócio funcionando, né? Então, por isso que é tão importante aí entender bem os canais que vai trabalhar para poder dar o tiro de sniper certo em cada um deles. O que mais que nós vamos falar aqui? Aqui tem alguns exemplos também de tipos de anúncios, né, em Google e tudo mais. Vou mostrar aqui para vocês. E vou falar depois também dessa parte de atribuição. Eu não sei se vocês conhecem bem a parte de Google Analytics, entendem um pouquinho o que é SEO. Eu vou até voltar aqui um pouquinho antes para falar um pouquinho para vocês de SEO, antes de mostrar os tipos de anúncio aqui. Então, a gente tem essa parte aqui que eu expliquei para vocês, né, do design centralizado aí no usuário. E aí, quando a gente vai fazer essa gestão e implantação de projetos, né, a gente tem que pensar nesse escopo, que eu acho que é um momento que vocês deveriam estar agora, né? Então, vocês têm que fazer o planejamento, a criação do layout, do design, o desenvolvimento em código, a homologação de funcionalidades e a publicação com ou sem migração de SEO. No caso de vocês, como é projeto novo, não tem migração de SEO, né? E depois começar o Sales Starter, que é o plano de vendas. Então, essa é a primeira parte. Então, eu acho que é legal vocês anotarem esses tópicos para já pensar nisso, né? Como é que vai ser feito. E depois a gente pode falar de cada projeto aí, um pouquinho de cada um desses itens, tá? Em seguida, vem as premissas e escopo do projeto, né? Que é o que a gente falou, né? Atenção ao comportamento do consumidor, mapeamento da marca e produtos online. Então, olhar a concorrência, né? Fazer todo o mapeamento. Quem tem, principalmente startup, se tem alguma outra startup que faz alguma coisa parecida. Eu já vi vários projetos que eu falei assim, gente, mas isso já tem. Isso já funciona. Você quer ser um concorrente ou você está achando que você é o único que está fazendo isso? Né? Então, muita gente acha que, não, eu sou o único que estou fazendo, mas quando vai olhar,
tem vários outros fazendo também, né? Então, muito importante esse mapeamento aí, né? Análise completa do funil de conversão, que é a ampulheta, que eu falei para vocês agora há pouco. Arquitetura da informação de acordo com a curva ABC de produtos, né? Então, é uma das coisas que a gente vê que o pessoal peca bastante nisso. Quais são os principais produtos a serem vendidos dentro de um projeto que você tem ali, sei lá, de um e-commerce que você tem lá 300 produtos para vender? Qual que é o de curva ABC? Qual que são os principais? Esses têm que estar na frente sempre, porque ele é o pãozinho quente na padaria todo dia, né? Então, isso tem que estar muito bem certo na cabeça também, para você não, às vezes, botar muita energia em produto que vende muito pouco, e isso compromete muito o faturamento das empresas também. Então, separar essa curva ABC de produtos. E aquela coisa de conteúdo é rei na internet, agora com o ChatGPT para facilitar, ajudar a nossa vida, né? Sempre pensar em subir conteúdos, tá? Conteúdos, isso ajuda muito no crescimento de marca também. Então, imagina o usuário pesquisando alguma coisa relacionada ao seu produto, ao seu serviço no Google, e tudo que ele vê sobre aquele assunto, de diversas formas, ele encontra a sua marca. Né? Então, é muito importante a subida de conteúdos, por isso que a gente fala tanto em blog, né? É um ponto bem importante aí, bem relevante se falar. E os pilares de SEO, né, que é um dos pontos fundamentais, que é o que gera a relevância da sua marca no Google. Se o código de programação, essa parte de hierarquia do HTML, não estiver correta, não estiver de acordo com o que o Google lê, a sua empresa nunca vai ranquear no Google. Você pode subir milhões de conteúdos em blog e vai ser pouca coisa ranqueável, né? Digamos assim, porque a arquitetura de código não ajuda, não facilita a sua vida, né? Aí a relevância real dos conteúdos também, com base em estudo, né? Do que o seu consumidor, seu público procura ou busca leitura, né? Para ter a consideração da compra. E a proeminência de tags e long tails importantes. O que é isso, proeminência? A proeminência é quando você troca os leads, os links, né? Tanto o link interno como o link externo, com conteúdos externos ao seu domínio, né? Então, por isso que a gente fala das parcerias, fazer parcerias bacanas aí, né? Que vão levar tráfego também para o seu site, e do seu site levar tráfego para esse outro site aí, desses outros sites, né? Aí tem assessoria de imprensa também, que é bem bacana, porque espalha muito sobre sua marca e faz essa parte da proeminência acontecer. Então, esses 3 itens aí são itens relevantes para a parte de SEO, né? Para app, tem a parte do ASO também, então você tem como fazer anúncios nas Play Stores, você tem como taguear também para ter ranqueamento orgânico na Play Store, você tem também a parte de reviews, que hoje é bem importante, né? Então, é aquela questão do engajamento, precisa ser muito considerado reviews. E eu acho que é isso, gente, assim, de projeto para digital, esse é o coração, tá? Aí, quando nós falamos aí de tipos de anúncios, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas quando você bate o olho aqui, você fala, eu já vi, né? Então, numa página de Google, por exemplo, né? Aqui no 1, geralmente são os anúncios. Aqueles que estão pagando, né? O clique para estarem aqui nas primeiras colocações. Aqui, em segundo, já vem o SEO, que é o que eu expliquei para vocês agora. Então, quem não quer estar aqui, né, com link orgânico, gerando tráfego para o site sem ter que pagar nada, como os que estão aqui pagando, né? Então, por isso que é muito importante pensar em SEO. E pensar em fazer campanha também, né? Aí o resultado de Google Shopping também, para quem vai vender produto ou serviço, para quem também tem estratégia de preço mais barato que a concorrência, porque o principal dele é ranquear por preço, né?
Aí aqui a rede de display, que aí é aquelas que apresentam os anúncios nas laterais, ou no mobile, né, já aparece aqui no meio de um conteúdo. Essa parte é bem importante também para quem vai fazer branding, né? Então, geralmente, quem está começando pula essa parte porque não tem verba suficiente para poder investir em anúncios display. Aí aqui, por exemplo, é um exemplo de remarketing, que, por exemplo, você entrou lá na Netshoes, você quis comprar esse tênis aqui, aí você abandonou o carrinho. De repente, você está vendo uma outra coisa na internet lá, e aparece para você lá aquele mesmo tênis que você estava vendo lá na Netshoes, né? Então, isso se chama ação de remarketing. Isso é possível fazer tanto na rede Google, né? Quanto nas redes sociais também. Na rede social funciona muito bem, porque você pode fazer com base em concorrência. Então, a pessoa que entrou no site tal, ela vai encontrar o meu produto também. Você força a rede social a apresentar o anúncio do seu produto para quem entrou no teu concorrente. Então, vejam, né? Existem trocentas milhões de estratégias de marketing que podem ser usadas com pouco investimento, com médio investimento, com grande investimento. É super democrático, né? Então, o pequeno consegue estar junto com o grande. Não tanto tempo, lógico, né? Porque o grande ele consegue ter muito mais audiência, porque tem muito mais dinheiro, mas o pequeno também, com pouco investimento, consegue ainda ter um espaço junto dos grandes aí. Aí aqui é uma forma de monetização de YouTube também, que você pode monetizar os seus vídeos, né? Principalmente quem vai trabalhar startup, eu acho que é uma estratégia bem bacana de branding e também de performance, por que não, né? Mas a gente entende que YouTube ele é muito mais tutorial, e aí daquele tutorial, às vezes que a pessoa vai assistir, tá lá um anúncio seu com um produto relacionado àquele tutorial, né? Então, aí é bem bacana, porque você pode monetizar fazendo o próprio tutorial e você pode também investir dentro da plataforma do YouTube usando esse tipo de estratégia. Aí aqui as mídias sociais, né, que é baseado em engajamento. Então, hoje em dia, a rede social, você vai lá, né, insere um público, mas a rede social muitas vezes nem obedece esse público, né? A rede social, hoje em dia, ela vai com base em machine learning, né? Então, ela vai em cima daquele público que está pesquisando ou falando sobre aquela determinada questão, aí vai lá e aparece o produto para a pessoa, né? Eu acho que todo mundo aqui já viu isso também. E, por fim, a questão da atribuição, né? Então, é muito importante aí na questão de Google Analytics prestar atenção nessa parte, está disponível para todo mundo de graça, né? Que é o quanto uma mídia interfere na outra. Então, às vezes eu faço mídia paga, mas a pessoa que vai converter no orgânico, né? Então, assim, pô, mas a pessoa passou pela mídia paga primeiro. Será que ela também não é importante eu continuar fazendo? Né? Então, são exemplos aí que são muito importantes, sempre separar as principais métricas, né? O Google Analytics ele é bem gigante lá, eles têm métricas das mais simples às mais avançadas. Então, é muito importante você entender bem o que é o marketing, o que é comportamento do consumidor, o que é tendências, quem são os meus concorrentes. Fazer esse desenho inicial para que depois você consiga abrir canais e entender aqui na atribuição o que um canal influencia no outro, né? Então, aí é bem interessante essa parte da atribuição aí, né? Porque depois você começa a ver, você fala assim, eu estou investindo dinheiro e não está dando retorno. Peraí, não está dando retorno? Você já olhou lá na atribuição? Você já viu se essa mídia ela tem acesso dos usuários? Se tem, né? Às vezes não converteu aqui, mas lá na outra conversão teve uma influência dessa mídia aqui, né? Então, por isso que a gente fala em abrir canais cada vez mais, entender do canal e abrir para também entender a atribuição deles. E é isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem também mandar e-mail, me chamar no WhatsApp, no grupo. E a gente vai se falando aí. Quero abrir também para perguntas. Se vocês gostaram, acharam interessante, querem mais, querem que aprofunde mais esse tema, a gente pode aprofundar também.
Alguém tem uma pergunta? E aí, pessoal, acho que a apresentação foi super bacana, né? Tá bem interativo com as necessidades de vocês para mostrar o seu produto, o seu MVP para o mercado e conseguir a aceleração desse produto, né? Sim, sim, com o planejamento de marketing para conseguir essa aceleração bem mais rápido, porque quando o investidor for lá, né, querer investir, ele vai falar assim, tá, mas qual que é o seu plano de vendas? Ah, meu plano de vendas é abrir esse canal, esse canal, esse canal, fazer dessa forma, dessa outra forma. Então, essa pergunta, ela é fundamental e ela pode também entrar no MVP também. Antes de construir todo aquele MVP maravilhoso, lindo, né? Está em consonância com o que já vai ser feito de marketing na frente. Wafa, qual que é a forma mais simples que você tem para passar para eles para estar desenvolvendo um canal de marketing eficiente e seguro? Então, começar sempre pela nave-mãe, né? Começar sempre pelo website ou pelo app. Eu acho que isso tem que ter logo de cara aí. Entendi. E as redes sociais, né? Que nunca podem faltar. É o meio mais barato hoje de se investir, né? E assim, não tem retorno se não tiver investimento no digital, tá, gente? Não dá para fazer sozinho o negócio. Tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, se não dá dinheiro para o canal não vai te favorecer. A gente põe em primeiro lugar, né? Tem que. Agora, um que eu tô trabalhando bastante ultimamente é o TikTok, né? O TikTok vem ganhando bastante mercado. Eu recomendo todo mundo a fazer TikTok, tá? Não é só dancinha. Quem pensa que é só dancinha, não é só dancinha. Não, inclusive os políticos, né? Agora tem um monte no TikTok, porque só tá vendo, e aí às vezes quer passar mensagem curta, né? O povo não lê mais, agora vai só no TikTok. Sim, sim. E assim, ele tá igual o Facebook foi, igual o Instagram foi. No começo do Facebook, eu não sei se você lembra, só de você fazer uma fanpage já te dava retorno, né? Por quê? Porque o Facebook apresentava aquele conteúdo orgânico. Você postava na fanpage e aparecia ali para as pessoas que seguiam a sua página. Então, o seu foco era fazer as pessoas seguirem a página. Aí, lógico, inflou a rede social. Eles quiseram o quê? Não, agora para você aparecer, você tem que pôr campanha patrocinada, você tem que dar dinheiro, né? O Instagram, mesma coisa, e agora o TikTok está apresentando muito conteúdo orgânico. Então, facilmente você consegue seguidores, facilmente você consegue visualizações, né? Então, tem que aproveitar agora, porque depois a rede vai inflar, vai ficar mais cara, como o Google também, né? O Google está caríssimo hoje em dia para trabalhar com o Google, por isso que o ranqueamento orgânico ele é bem importante para quem está começando, né? Pensar em SEO é bem importante, mas aproveitar esses canais que estão dando chance aí ainda, né? Que legal, bacana a dica. Ninguém tem pergunta, só você, Alexei. Poxa. Credo. Wafa, já que você está dando dica, vamos lá. Eu queria uma dica de um website gratuito. Então, gratuito, todos são engessados, tá? Todos são engessados. O ideal é você fazer o seu e-commerce, sua loja, seu site, a partir dessas premissas de SEO. Você codificar isso, né? Aí depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma mentoria coletiva ou até mesmo uma Boa Amiga que é mais especializado nessa parte, para dar essas dicas para vocês de SEO, como construir esse conteúdo com essa base, tá? Tá ótimo. Se for no Wix da vida, esquece, porque o Wix ele é só para você ter no seu cartão de visita, digamos assim, né? Ou se a concorrência for muito baixa, tiver assim, pouquíssimas pessoas pesquisando sobre aquele assunto, aí pode ser que você fique ranqueada ali com uma determinada palavra-chave, mas não vai te trazer retorno porque é baixa concorrência, né? As pessoas não estão usando, né? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida, na verdade. Sim.
Qual seria as dicas para marketing digital para prestação de serviços e não venda de produto? Porque o meu projeto é prestação de serviços. O que seria interessante até o website? Da mesma forma, website e app, da mesma forma. Só que, de vez de você ser um e-commerce, você vai apresentar... É um e-commerce, na verdade, né? Se a gente for falar de e-commerce na sua essência, é um e-commerce, só que vende um serviço, não vende um produto. Com a facilidade de que você tem... Se você vende B2B, você consegue facilmente ter um retorno sobre o seu investimento maior do que a venda de produtos, por exemplo, né? Porque imagina um e-commerce que você vai disponibilizar lá 40 mil URLs, né? Porque tem SKU de produto, isso e aquilo. Então, a gente fala da curva ABC também por conta disso. Mas quando você fala em serviços, é mais fácil, porque você pega aquele serviço e aí você tem que criar variações daquela palavra-chave ou de comportamento de consumo com base nas personas que você pode atender. Que geralmente um serviço você tem a persona A, a persona B, a persona A é da indústria, vamos supor um exemplo, a persona A é da indústria, a persona B é do varejo, a persona C tem um comportamento específico, né? Então você separa por personas e conversa com aqueles públicos para vender o seu serviço, né? Então aí é só uma visão diferente, mas segue o mesmo caminho de SEO, de website, de app, de funcionalidades. Bacana, obrigada. De nada. Quem mais? CM. CM levantou a mão primeiro? Não, acho que fui eu, Roberta. Pode ser, Roberta, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, assim, essas redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, você acha que tem uma segmentação, assim, por exemplo, assim, até o que eu percebo, né, até a gente percebe que o público mais jovem está mais no Instagram, por exemplo, né, no Facebook tem um pessoal já acima de 30 anos, mais ou menos, assim, o que a gente percebe, né, de retornos, enfim. Mas você acha que tem uma segmentação para as redes sociais, inclusive pensando nos tipos de negócio? Eu sei que LinkedIn é muito caro, né? LinkedIn, sim. O pessoal fala que apesar de ter um retorno bom, é muito caro também. Aí eu queria ouvir tua opinião a respeito disso. Não é nem muita opinião, é mais o que os relatórios mostram, né? Quando a gente olha ali, a gente vê ainda um público jovem, sim, no Facebook, porque não sei se o Facebook está tentando, né, trazer o jovem para dentro do Facebook, porque muitas vezes está interligado com o Instagram, né? Então o jovem ele pensa assim: se já pode ir para o Facebook, por que não? E ainda é um líder de audiência, né? Então, assim, ainda tem um público, sim, de 20 anos. Os mais jovens, os bem mais jovens, realmente a gente vê nos relatórios que é bem baixa, né? Assim, a conversão ou a audiência. Mas é um erro a pessoa falar assim: não, tenho minha lojinha ou tenho já meu negócio no Instagram, né? É um super erro isso, porque o Instagram, só um canal a gente fala que não é sustentável, né? Então você tem que estar no máximo de canais possíveis e investindo no máximo de canais possíveis. Então o Facebook ainda assim está na jogada ainda. Ok, obrigada. Nada. Pode falar, CM. Eu estou vendo pelos códigos aqui, gente, me desculpe. Então, estão me ouvindo? Tô. Então, minha dúvida seria se esses canais, como a OLX ou o Mercado Livre, ele consegue suprir essa função de criarmos um website personalizado nosso. Por mais que esses sites, você não consiga postar um vídeo, né, alguma coisa mais personalizada, né? Você acaba seguindo as regras de outros sites, no caso. Esses aí a gente chama de marketplaces, né? E quando você está vendendo no marketplace, não é a sua marca que está vendendo, é o Mercado Livre que está vendendo, por exemplo, né? A gente fala que o marketplace ele é um impulsionador de vendas, mas ele não é sustentável.
Por quê? Porque as comissões são altíssimas de vendas, né? E ele não deve, assim, pela questão de lucratividade do negócio, tá? Ele não deve ser o seu principal canal de vendas, porque, por exemplo, a gente tem diversos problemas aqui hoje na empresa de clientes que querem tentar sair, porque, por exemplo, deu 3 problemas, vamos supor assim, abriu 3 chamados lá de entrega em atraso. Aí, o que o Mercado Livre faz? Ele te pune, ele te tira lá da tua pontuação e te joga para baixo. Então, assim, você fica dependente de um canal que não está nem aí com você, com a tua marca, com teus clientes, tá? Eles não estão nem aí, os marketplaces, porque eles querem, assim, eles querem dar... Eles não estão errados nisso, né? Eles querem dar a melhor experiência de compra com aquele vendedor que dá menos problema. Então, assim, está muito inflado, extremamente inflado o Mercado Livre. Tem vendas sim, mas quando a gente fala de sustentabilidade de negócios dentro do digital, você tem que pensar em construir a sua marca. Se você não construir a sua marca, você fica refém e aí você pode sofrer essas punições e acabar quebrando. Muita gente aí quebra porque só depende, por exemplo, de um Mercado Livre, né? Então, não falo que não é para vender no Mercado Livre, mas ele não pode ser o único ou o principal. Você tem que ter o Mercado Livre, mas tem que fazer o crescimento da sua marca, tem que vender em rede social, tem que estar bem posicionado no Google, tem que estar no TikTok, tem que estar em outros marketplaces também, mas com o principal do seu faturamento baseado no teu e-commerce. Na verdade, é um conjunto de coisas, tá? Sim, é um conjunto de coisas. Mais alguém, pessoal? Mas, Carlos, só para eu entender, o seu projeto ele é de venda de produtos? Sim, eu criei um projeto que é jogos adaptados, né? Jogos para idosos. Só que não são jogos digitais, né? Não são jogos que a pessoa vai comprar numa loja habitual. São peças fabricadas pela impressora 3D. Que legal, bacana, interessante. Aí você estar no Mercado Livre também sim é interessante, mas tem que pensar como ranquear isso, né? Como é que eles pesquisariam isso e tudo mais. Estar em canais também que os idosos estão mais também, né? Eu acho que Facebook aí era uma boa. Então, quando eu criei o projeto, ele estava servindo apenas a essas casas de longa permanência, né? Os asilos. Só que não dá para trabalhar apenas só com isso, até porque na minha cidade só tem uma casa dessas, né? Aí já nas cidades vizinhas não, já tem várias, tem algumas dezenas de asilo. Só que também não quero ficar só limitado a isso, né? Quero atender o público de residenciais, da residência, a população geral. E esse produto, por exemplo, ele pode estar agregado a algum tipo de prevenção? Tipo, por exemplo, eu imaginei aqui agora, prevenção do Alzheimer, por exemplo. Isso, foi planejado para isso, né? Para atividade, Então. são atividades cognitivas e até conversei ontem na mentoria que até me deram a opção também de meio que dividir meu produto, né? Eu queria fazer peças para fisioterapia também. Você aí já tem várias pessoas. Você pode, por exemplo, cadastrar asilos do Brasil inteiro, trabalhar com esses asilos. Você pode destrinchar aí agora com o ChatGPT trocentos mil conteúdos relacionados a Alzheimer e vincular isso ao seu produto, porque aí você faz um belo de um crescimento de marca, né? Então você vai falar da tua marca vinculado ao teu produto relacionado ao Alzheimer e a outras doenças também, e fazer essas divulgações desses conteúdos para você fazer atração, por exemplo, nas redes sociais. Então, olha aí, só aí você já tem muito mais sustentabilidade de negócios, porque esses conteúdos ficam. No YouTube, os conteúdos são todos empilhados, né? Você não perde esses conteúdos com base no engajamento, porque a rede social é engajamento. Então, logo você perde o conteúdo que você faz, né?
Mas no YouTube ele empilha, por exemplo, né? Ele vai, aquele conteúdo, você vai gerando, e aí ele vai sempre apresentando aquele conteúdo mesmo que antigo. Então, você tem aí uma forma de sustentar esse negócio de uma maneira bem melhor do que ficar, por exemplo, um refém só do Mercado Livre. Então, já é Sim, entendi. Dá para pensar muitas coisas. Depois você me chama, eu posso pesquisar algumas coisas mais com você aí do projeto, para você colocar no plano de marketing. Então, o que tava me preocupando mesmo é mais a questão do marketing, né? Sim. Mas ele é bem legal, isso aí, de você atrelar a saúde, né? Estava falando no começo que toda startup que está envolvida com saúde, mobilidade urbana, economia compartilhada, meio ambiente, todos esses itens aí são itens que, pelo menos os investidores veem com muito bons olhos, né? Então, é um ponto bem legal. Visto que o Alzheimer só cresce, né? Então, é um ponto interessante. Mais alguém, pessoal? Ninguém mais tem dúvidas de marketing digital, tecnologia? Startup é tecnologia, gente. Tem que pensar aí no mapa mental da ferramenta que for utilizar. Então, o segredo é diversificar nas redes sociais. O máximo que você conseguir, tem limite, não tem limite? Diversificar as redes sociais, mas acima das redes sociais é canais, tá? A gente entende a rede social como, por exemplo, Instagram é um canal, Mercado Livre é outro canal, o SEO é um canal, o YouTube é outro canal, né? Então, nunca fica refém de um só, né? Só Mercado Livre ou só Instagram. Não, você diversifica o máximo que você puder. Nas redes sociais é o que mais é utilizado, né? Por quê? Porque você já tem o seu próprio público ali dentro, então já é um bom começo. Aí cada rede social tem a sua regrinha, né? Você não pode conectar nenhuma ferramenta de automação para não perder engajamento, para não ser banido, você não pode postar tanto, você não pode postar de menos. Tem, por exemplo, o Instagram, o Reels ainda apresenta como orgânico, tem que aproveitar os conteúdos lá, as músicas que estão em alta. Aí tem vários macetezinhos aí em cada uma das redes sociais, né? O Facebook, por exemplo, também tem muitos tipos de anúncios interessantíssimos que dá para ser feito, não só lá na parte de turbinamento, mas também lá na parte do Business Manager, que é vinculado com o Instagram também. O TikTok está super simples também, só precisa ter aquele famoso tempo, né, e criatividade para fazer vídeos lá, subir lá e promover também. E a promoção disso você faz um branding gigantesco com pouco dinheiro, né? As redes sociais você vai lá, coloca 200, 300 reais, vai para, sei lá, 50 mil pessoas. Então, assim, tem que fazer, por que não fazer, né? E aí, assim, você vai crescendo. Aí você vai analisando a taxa de atribuição, né? Você já tem um Google Analytics vinculado no teu site, aí você já faz call to actions estratégicos para trazer para o teu conteúdo, e assim por diante. Sempre com o site, né, o app como nave-mãe aí do processo. Se não experimenta, não vai saber se vai ter um resultado positivo ou negativo, né? Tem que experimentar dentro das possibilidades e o público-alvo também, né? Eu acho que o público-alvo é que vai determinar também bastante qual que é o canal, né? Obrigada por me corrigir, o canal mais adequado, talvez. Mais umas correções no que você falou. Não é só o público-alvo, tá? Você tem produto, porque não adianta você ter um público, mas se seu produto ele não existe interesse, né? Então, ou às vezes seu produto é caro. Tem gente que vem para vender na internet e o produto tá com valor altíssimo, né? Então ninguém vai comprar. Então tem isso também. Às vezes o público tá certo, mas o produto tá errado, né? Às vezes o lead chega para você e teu comercial não tá entendendo como que aquele lead chegou,
qual foi a jornada daquele lead, o que aquele lead espera, o que ele foi impactado. Então, às vezes, é erro do comercial. Então, a gente sempre fala, presta muita atenção, produto, marketing e vendas, né? Esses 3 pilares aí que determinam, porque o erro sempre cai no marketing, né? O marketing não entregou, o marketing não está gerando lead bom, o marketing não está fazendo isso, o marketing não está fazendo isso. Mas será que meu produto está correto? Será que meu comercial está atendendo de acordo com que a mídia que foi colocada, que foi apresentada? Às vezes a mídia está falando sobre X e o vendedor vai lá e quer vender o Y, né? Então aí tem um erro aí nesse processo. Então o processo tem que estar interligado. E o público, óbvio, né? E o público, as próprias redes sociais hoje, elas têm inteligência suficiente para entregar o anúncio para aquele público que está falando ou que está engajado naquele determinado assunto, né? Então já fica mais fácil. Não fica tão difícil assim hoje em dia você encontrar o seu público, né? É mais mesmo encontrar o caminho das pedras das vendas, eu acho. Eu acho que é o mais complicado hoje. Oi, Rafaela, pode falar. Gostei muito dessa sua colocação, porque eu tive já um parente nessa área de vender um produto muito bom, mas o mercado mudou a tendência de consumo. E isso fez mudar muito o comportamento na compra dos produtos que ele estava vendendo, que no caso eram joias e semijoias, né? Hoje, qual é a menina de 15 anos que quer um anel solitário? A mudança de comportamento também influencia bastante. Tem que estar muito antenado, né? É isso aí. Obrigada. Imagina, não, o que você falou é muito certo. A gente que está há anos aí no mercado, que nem a minha própria empresa já teve que passar por diversas reformulações por conta das mudanças, né? Então, assim, olha, eu que trabalho com mídia, com isso tudo desde 2007. Então, quando eu comecei, não tinha nem escritório do Google no Brasil, né? Então, nem tinha Facebook ainda. Então, eu peguei começo do Facebook, eu tive que assim, a empresa teve que se reinventar com a vinda do Facebook, depois teve que se reinventar com a vinda do Instagram, agora estamos nos reinventando com a vinda do TikTok, né? Então, hoje nós temos a plataforma de e-commerce, a Orbital Commerce. A gente está agora colocando live commerce com TikTok, por exemplo, né? É uma tendência que está acontecendo na China, né? Então, eu participei de um evento em Portugal, em que lá é o Taobao, né? Lá tem um grande marketplace chamado Taobao, que é o nosso mercado livre daqui. E ele representa lá hoje 40% de todas as vendas na live commerce. O TikTok está em segundo lugar, já está em 35%, e o TikTok já está aqui no Brasil. Então, assim, é uma grande tendência que nós aqui da empresa vamos ter que nos reinventar para poder fazer chegar primeiro nesse ponto. Mas não muda, né? Então, vocês estão aqui hoje criando uma startup com alguma inovação, com alguma coisa que vai ser uma tendência e que depois essa tendência não vai ser mais tendência, mas vai ter que se reinventar. E é assim, e com produtos também, como semijoias, por exemplo, né? O comportamento das pessoas vão mudando, os cenários vão mudando, ó, logo eles vão ter que pensar em live commerce com o TikTok, por exemplo. Se eles não fizerem, eles vão ficar para trás, né? Então é bem por aí mesmo. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Ó, deu 1 hora certinho, quase 1 hora. Eu levantei a mão aqui. Pode perguntar, Rafael. Tirar uma dúvida que, tipo, na matéria de marketing digital, só que sempre ficou, tipo, na prática era diferente, sabe? Aí eu sempre fiquei meio assim, que eu criava Instagram, página de Face, assim. Só que pra achar tipo, pra chegar até a persona mesmo, tipo, tá muito complicado. Aí tava querendo ver, tipo, tem algum lugar que dá pra saber essas regrinhas de cada rede social, assim, pra seguir? Então, isso aí é o desafio do engajamento, né? Então, às vezes, essa rede social ela já está criada há muito tempo, como é que é? Até que agora é outro, sabe? É outro projeto. Mas que eu lembrei que naquela época eu já meio que sofria com isso, sabe?
Aí nesse de agora nós não criamos ainda, porque nós estamos testando o protótipo. Só que daí depois de ter o produto em mãos mesmo, pavês, né? Não produto, tipo MVP, assim, em mãos, aí queremos já começar com ação de marketing. E só que daí me vem essa dúvida de novo, que é na parte de tecnologia, de software, o nosso projeto. Uhum. É muito nichado? Até que porque o nosso, tipo, a nossa meio que persona inicial são as escolas e no público-alvo, né? São as escolas e os estudantes, né, que estão começando a área de programação. Aí você já tem a persona, você já me falou. O que você pode fazer, que é uma estratégia boa, assim, quando a rede social é velha, aquela rede social que comprou seguidor, aquela coisa toda, fica com um engajamento muito, muito baixo, né? É possível fazer ação com esse público se de repente você conseguir uma listagem. Geralmente as escolas têm essa listagem, né? Ou conseguem no mercado aí listagem de alunos, né? Então, eu vou na escola XYZ, eu consigo ali, converso meus amigos, eles me passam a lista. Ou eu faço uma ação dentro da escola XYZ para ver os alunos que estão interessados em fazer esse curso profissionalizante, por exemplo. Então, você consegue facilmente levantar uma lista. O que você faz? Você pega essa lista e aí você consegue colocar uma verba, um valor dentro da plataforma lá do Business Manager, que é do Facebook, que está junto com o Instagram. Você sobe essa lista e faz ações de marketing em cima. Então, ela vai pegar e a própria inteligência vai procurar pessoas, vai atingir essa lista e vai procurar pessoas parecidas com essa lista. Eu acho que é o caminho mais assertivo de você conseguir acertar sua rede social, né? E trazer seguidores ali, né? Pessoas que vão engajar com a marca de uma maneira mais qualificada. Mas também é muito importante que tenha pessoas reais, né? Então, a rede social, você pode perceber, ela engaja muito pessoas reais falando com pessoas reais, né? Então, pessoas falando com o seu público ali. Isso que faz a grande diferença. Entendi. Então, tipo, é melhor focar inicialmente em ação de, tipo, meio que publicar o nosso negócio, tipo, nas escolas e, tipo, palestra, mostrando para as pessoas, tipo, o interesse. É esse conjunto de ações. Você faz a ação física, traz ela para o digital, e no digital você continua aparecendo, né? Você continua fazendo. E tentar se comunicar da maneira que esse público vai engajar também, né? Que é o outro desafio, né? Porque não dá para só fazer uma publicação e deixar lá, né? Você tem que ficar criando conteúdo, tá lá sempre olhando os insights, vendo como é que tá os números têm que estar sempre em alta. Quando cai ali, depois para retomar também é mais complicado, porque aí você tem que ir em busca de públicos novos e públicos que vão continuar engajando. É uma busca constante, viu? É um negócio que assim nunca acaba. Então eu lembro que naquela época eu tava testando, foi tipo isso. Deu uma brecha, caiu, nossa, depois já era. E aí tem gente que vai lá, não, eu quero conectar com uma ferramenta que vai postar automaticamente para mim. Putz, aí ferrou. Porque, nossa, principalmente o Instagram, na hora, ele bane. Você não pode conectar nada às suas contas de redes sociais. Quanto mais for real, melhor. Sim, entendi. Obrigado pela dica, viu? De nada. Quem mais? E você, Alexei, tem alguma dúvida? Até o Alexei ficou quieto, eu fiquei preocupada agora. Oi, meu áudio está desligado. Na verdade, isso aí um aprendizado para todos nós, né? Eu sou engenheiro químico e na parte de marketing sou um fiasco, né? Então, assim, tudo é
bem valorizado nessa área para mim, com certeza, aprendizado puro. Ai, que bom. Que bom. É sempre bom aprender, né? Eu Áreas gosto. novas, eu também gosto. Essa parte de impulsionamento, de Facebook, Instagram, é bacana para a gente, inclusive, nos vender profissionalmente, né? Exato, exato. Então aproveitando, me sigam lá no Instagram, no LinkedIn. Eu tenho todas, viu, gente? Tenho todas as redes. Eu acho que eu já sigo você, não? Eu acho que sim. Tá. Não, você já nos conhecemos há muito tempo também, né? Já. Acho que você não tem acesso ao chat, né? Deixa eu pôr aqui, deixa eu ver. Ou põe lá no WhatsApp, não tem problema. Eu vou pôr lá, então. Ô, professor, Não do ano passado, né? Não vou dar mais essa gafe. Acho que o Guido quer falar alguma coisa. Pode perguntar. dá para me ouvir bem? Tô. Eu queria saber que outro dia eu estava estudando sobre o marketing transmídia, né? A importância de criar como se fosse uma fanbase, né? Que você transforma o produto, as pessoas começam como eu posso dizer? Além de ser consumidoras, as pessoas também começam a divulgar seu produto, né? Como se fosse você criar uma base de fã para a sua ideia, né? E eu estava vendo que é muito importante você ouvir, claro, o cliente, porque ele vai ajudar você a moldar o produto do jeito que eles querem, né? Mas até que ponto a gente pode deixar essa influência acontecer? Tipo, eu tenho que ouvir tudo que o cliente vai falar, eu mantenho a minha ideia original e só mudo algumas coisas. Não sei se tem a ver com essa área, né? Mas Eu não entendi bem a sua pergunta. Você diz marketing de influência dos influenciadores digitais? por exemplo, é que assim, deixa eu ver se eu consigo reformular a pergunta. É que eu estava estudando e eu vi que, por exemplo, quando uma empresa cria um produto, ela começa a fazer o engajamento através de mídias sociais, que mais se encaixam ao perfil da empresa e tudo, né? E a empresa, ela começa a ouvir os consumidores para moldar o produto delas da melhor forma que atenda os clientes, né? Só que eu queria saber se, tipo, que é uma comunicação recíproca, né? Da empresa para o cliente e do cliente para a empresa. Eu queria saber, tipo, até que ponto a influência dos clientes, até que ponto eu tenho que ouvir a influência dos clientes no meu produto, sabe? Tipo, se eu tenho que manter a minha ideia original, ou se eu vou mudando para tentar abraçar o maior grupo possível. Não sei. Então, eu acho que isso está muito em alta na questão de reviews, né? Então, tudo que você vai comprar hoje na internet, você consegue até mais relevância com essa outra KPI, que é a KPI do review, né? Então, eu acho que é isso. Quando você vê essa questão e você já é pós-venda, no caso, né? Não seria antes, porque a pessoa ainda não teve uma experiência de compra com seu produto ou seu serviço, né? Eu acho que é um canal que assim, hoje ele é valioso, tá? Porque muitas empresas querem e imploram praticamente para você pontuar sobre o produto para ganhar relevância, né? Até o Google My Business, que é aquele Google Mapas, você hoje chega em diversos estabelecimentos que o pessoal fala assim: pontua a gente lá, faz esse favor, dá sua opinião lá. O Mercado Livre, por exemplo, né? Conta pra gente como foi a sua experiência de compra. Então, assim, hoje em dia isso é algo valiosíssimo para as empresas. Agora, se a mudança vai acontecer ou não vai acontecer, né? Aí já são outros 500. Mas esses reviews, eles são muito importantes, sim. Tem que pedir, assim, inesgotavelmente, porque isso sobe reputação e sobe ranqueamento nos canais. Eu acho que, não sei se é bem essa a sua pergunta, mas é o que linkou mais na minha cabeça, assim, no que diz respeito a comportamento do consumidor pós-compra, né? Perfeito, obrigado. Nada.
Só uma questão, você fala isso também para efeitos de Google, avaliações também, né? Isso também tem a ver com a questão de melhorar o ranqueamento. Sim. Ok. No Google Mapas ali, sabe? O Google Mapas, ele obedece um outro indexador do Google, então ele faz a indexação diferente do SEO. Lá ele obedece essa questão de reviews, de descrições, de postagem. O Google My Business, ele é quase igual uma rede social, viu, gente? Então, usem e abusem, porque é gratuito e conseguir um link orgânico ali no Mapas, ele é muito bom também. Só que o Que Mapas legal. é por geolocalização, né? Então, ele dá preferência para ranquear você na região onde está seu negócio, né? Então, para empresas que já vão abraçar o Brasil inteiro aí, mas enfim, também é bom, né? Também, se a pessoa for pesquisar alguma coisa sobre a marca, o Google My Business ali vai ser ranqueado também. Mais alguma pergunta? Mais alguém, pessoal? Acho que não, hein? Bom, então vamos encerrar. Mas, gente, me chamem, vamos marcar. A gente pode marcar de repente de sábado de manhã. Sei que a maioria que trabalha também. A gente estava discutindo isso, né, Alexei? Sobre os horários aí. Até que a gente teve aqui bastante gente agora pelo horário. Mas aí a gente pode falar negócio a negócio. Eu ajudo vocês a montar essa parte do planejamento de marketing. Até mesmo o planejamento estratégico, né? Que é a parte como que vai fazer para ganhar o dinheiro lá no final. E é isso aí, não deixem para o final, para o pitch final aí, porque senão fica tudo truncado aí. Show de bola. Obrigadão, Orfa. Obrigada, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.